Lucian, eu sempre achei que a Terra era coisa viva. Quando você mexe com ela todos os dias, começa a perceber pequenos sinais, pequenas reações que parecem vir de algo que respira. Mas nunca imaginei que pudesse esconder outra coisa. Meu nome é Murilo. Sou do interior, nascido numa cidadezinha onde o tempo parece andar mais devagar. Passei a infância entre enxadas, vasos e canteiros. Meu pai era o responsável por cuidar da horta da pequena chácara da família, e eu cresci aprendendo com ele, a lidar com o solo, a respeitar os ciclos, a ouvir o que as plantas têm a dizer. Mas como muita gente, acabei me afastando disso tudo por um tempo. A vida me levou para longe da roça. Trabalhos em galpões, fábricas, manutenção de depósitos, nada que durasse muito tempo. E quando a última firma fechou as portas por causa de uma crise que ninguém entendeu direito, me vi de volta ao ponto de partida. Sem emprego, com uma família para sustentar e só um conhecimento verdadeiro nas mãos: o cuidado com o verde. Eu tinha mais ou menos 35 anos quando resolvi recomeçar. Raspei o que tinha guardado, comprei algumas ferramentas básicas de jardinagem, tesouras de poda, enxadas, um carrinho de mão bem velho e aluguei uma casinha simples. Era só o que dava para pagar com o pouco que eu tinha. Fui morar ali com minha esposa, Rosaela, e nossos 2 filhos, Jonas e Pietra. O aluguel não era barato, mas ficava dentro do possível. O bairro era popular, mas decente. Casas geminadas, ruas estreitas, uma praça que parecia esquecida pelo tempo. Eu sabia que precisava correr atrás de clientes logo, então tomei coragem e comecei a bater de porta em porta. Não no meu bairro, claro. Ninguém ali teria condições de pagar por um serviço como o meu, mas nos condomínios mais luxuosos das redondezas, onde a grama era sempre cortada milimetricamente e as cercas vivas pareciam saídas de revistas. Minha rotina era simples. Acordava por volta das 6 da manhã, colocava as ferramentas na caçamba de uma caminhonete velha, que eu peguei emprestada do meu tio, e depois comprei em suaves prestações. Saía pelas ruas arborizadas, oferecendo meus serviços com o rosto suado e um sorriso meio sem jeito. Muita gente me ignorava. Algumas pessoas fechavam o portão na minha cara sem dizer uma palavra. Outras escutavam, diziam que iam pensar e nunca mais voltavam a falar comigo. Mas aos poucos um ou outro cliente foi surgindo. Gente que não queria só alguém para cortar a grama, mas alguém que cuidasse mesmo do jardim, que entendesse das plantas, que tivesse mão leve. E isso eu sempre tive. Com o tempo, fui formando uma pequena clientela fixa. Jardins que voltavam a florescer, canteiros que deixavam de ser só enfeite e viravam pedaços vivos da casa. E apesar do cansaço, eu sentia que estava fazendo algo com propósito. Mas, Lucian, teve uma casa em particular, uma daquelas que me arrepio só de lembrar. E é sobre ela que eu preciso te falar. Ela ficava no final de uma rua sem saída. Era uma casa grande, com um jardim ainda maior. O tipo de lugar que parece bonito demais por fora, mas tem um silêncio estranho dentro. Me contrataram por indicação e no começo parecia só mais um cliente. A dona era uma senhora magra, de cabelos brancos e presos num coque apertado, que falava pouco e parecia sempre estar espiando alguma coisa atrás das cortinas. Eu comecei com o básico: poda, limpeza, adubação. Mas havia algo naquele lugar, nas plantas daquele jardim. Algumas delas pareciam crescer com força demais, como se estivessem puxando vida de um solo mais profundo do que deviam. Outras murchavam rápido, mesmo com todos os cuidados. Era como se o jardim tivesse vontade própria, como se partes dele não aceitassem minha presença. Na terceira semana de trabalho, comecei a notar marcas no solo. Pequenos buracos, como se alguém cavasse à noite. Primeiro achei que fosse animal, algum tatu ou cachorro solto. Mas eles estavam sempre nos mesmos lugares, bem ao lado das roseiras mais antigas.
O estranho é que toda vez que eu tampava, no dia seguinte, os buracos estavam lá de novo. Tentei não dar importância. Segui o serviço. Mas foi aí que as coisas começaram a mudar de verdade. Naquela manhã, quando cheguei para mais um dia de trabalho, percebi que algo estava diferente no ar. O céu estava encoberto, mas não era só o tempo. Era como se o próprio ambiente da casa tivesse mudado. O portão da frente estava entreaberto, como se alguém tivesse saído às pressas. Achei estranho, porque a dona da casa era meticulosa, do tipo que tranca até a janela do segundo andar. Empurrei o portão devagar. O rangido pareceu mais alto do que deveria. Me aproximei do jardim com a caixa de ferramentas na mão e fui direto para a área onde os buracos apareciam. E lá estavam eles. 2, novos, mais fundos do que antes. E havia algo dentro. Ajoelhei devagar. O cheiro da terra parecia diferente, mais úmido, mais pesado. E então vi pedaços pequenos de tecido, como se fossem retalhos de algo antigo, rasgados, sujos. Eu não entendi na hora. Peguei uma pazinha e comecei a cavar devagar, tentando entender o que estava acontecendo. Não precisei cavar muito. Alguma coisa dura bateu na lâmina da pá. Tirei com cuidado. Era uma caixa de madeira escurecida, do tamanho de um tijolo, e estava trancada com um pequeno fecho de metal. Meu corpo inteiro gelou. Eu deveria ter parado ali, mas a curiosidade, ou talvez algo mais, me fez continuar. Levei a caixa até a área de serviço da casa, onde deixava minhas coisas. Encontrei uma chave de fenda e, com algum esforço, consegui abrir o fecho. Dentro havia papéis velhos, cartas, pedaços de jornal, fotos desbotadas. Em uma delas, reconheci a casa, mas era antiga, de outro tempo. Havia uma criança na frente, de mãos dadas com um homem que parecia o avô dela. Atrás, no canto da imagem, uma sombra, alta, estática, e por alguma razão que eu não sei explicar, aquela silhueta me causou um pânico imediato. Fechei a caixa de volta. Naquele momento, ouvi a voz da dona da casa me chamando da varanda. Ela estava pálida, como se não dormisse há dias. Me disse, quase num sussurro, que o jardim não gostava que mexessem demais, que algumas coisas tinham que ficar onde estavam. Tentei sorrir, mas minhas mãos tremiam. Terminei o serviço o mais rápido que pude naquele dia. No caminho de volta, sentia como se tivesse algo me seguindo. Não via ninguém, mas o peso na nuca era real. O ar parecia mais denso, mais difícil de respirar. Naquela noite, tive um sonho. Sonho não, um pesadelo. Eu estava naquele jardim, mas ele era maior do que antes. As plantas me envolviam, os galhos se moviam como braços. E no meio de tudo, a caixa estava aberta. Dentro dela, algo me observava. Acordei com o peito arfando, suado, como se tivesse corrido uma maratona. Fiquei olhando para o teto, tentando entender o que aquilo tudo significava. No dia seguinte, não voltei para a casa da mulher. Mandei uma mensagem dizendo que tinha conseguido outro contrato fixo e não teria mais tempo. Ela não respondeu, nem insistiu. Mas por semanas eu continuava acordando no meio da madrugada, sempre com a mesma sensação de estar sendo observado. Cheguei até a trancar a porta do quarto por dentro. Não sei porquê, só fazia sentido. Alguns meses depois, passei pela rua onde ficava aquela casa. A grama estava alta, os galhos invadiam o portão. Nenhuma luz acesa, como se ninguém morasse ali. Ou como se o jardim tivesse finalmente engolido tudo. Desde então, não consigo mais mexer em terra com a mesma leveza. Às vezes, me pego olhando para o chão, esperando encontrar algo que não deveria estar ali. E toda vez que sinto aquele cheiro de solo recém-virado, algo dentro de mim aperta. Luciane, eu juro por tudo que vi e toquei com essas mãos. Há lugares onde as raízes crescem para baixo e o tempo cresce para dentro. Onde a terra não apenas guarda, mas também espera.
E quando você cava sem permissão, alguma coisa cava de volta. Lucian, essa história não é exatamente minha, mas fui testemunha de tudo, e às vezes estar por perto é o suficiente para carregar o peso da coisa. Eu vi o que aconteceu, de camarote da minha varanda, e tem cenas que grudam na pele, mesmo que você jure que não se envolveu. Moro numa casa simples, de 2 andares, com meu marido Benjamin. Vivemos ali por mais de 2 décadas. Os filhos cresceram, tomaram seus rumos, e eu me vi aposentada, com tempo de sobra e uma cadeira confortável na varanda. Tricotava, lia, ouvia podcast de crimes e observava a rua, porque verdade seja dita, é impossível não espiar quando o mundo lá fora insiste em se mexer diante de você. Do outro lado da rua havia uma casa vazia, abandonada fazia tempo, as janelas sempre fechadas, o jardim tomado por mato, a fachada com aquela cor desbotada de quem esqueceu de viver. Eu já tinha me acostumado com aquela ausência. Mas então, no ano passado, algo mudou. Uma mudança, caminhão na calçada, caixas sendo descarregadas, vozes novas. Por mais bobo que pareça, aquilo me animou. Era como assistir a um novo capítulo se abrindo na frente da minha casa. O novo morador era jovem, talvez pouco mais de 20 anos. Chegou dirigindo um carro caro, um desses importados que parecem sempre polidos demais para o tipo de rua onde a gente mora. Vestia roupas modernas, daquelas que parecem saídas de revista. Parecia deslocado, mas ao mesmo tempo à vontade. Apresentou-se com educação. Quinn. Disse que tinha se formado recentemente, trabalhava com entretenimento, fazia freelas para alguma celebridade da internet. Confesso que não entendi direito o que aquilo significava, mas ele parecia saber o que estava fazendo. Era simpático, conversava fácil. E, para minha surpresa, se deu melhor com o Benjamin do que comigo. Eles falavam sobre ações, esportes, investimentos, assuntos que eu fingia escutar, mas nunca me prenderam de verdade. O que me prendia era a movimentação. A forma como aquela casa, antes tão estática, passou a pulsar de novo. E junto com isso, surgiu ela, uma garota, jovem, loira. Dirigia um conversível branco e tinha um jeito chamativo. Não era só o modo de vestir, que já destoava do bairro, mas o andar, o olhar. Ela se comportava como quem sabe que está sendo observado, como quem quer isso. Nos primeiros dias, achei que fosse só uma visita ocasional, mas logo ficou claro que ela tinha uma chave da casa. Entrava e saía quando bem entendia. Às vezes, mesmo sem o Quinn estar presente. Achei curioso, mas não era da minha conta. Jovens têm suas formas, seus ritmos, suas urgências. Deixei passar. Até que, uma tarde, vi os dois juntos. Ele chegando com ela no banco do passageiro, rindo, abraçados. Aquilo confirmou o que eu já desconfiava. Eram um casal. Bonitos, modernos, ligeiramente fora do tom do nosso bairro pacato. Mas o encanto durou pouco. Não sei dizer o que começou a me incomodar primeiro. Talvez os horários dela, aparecendo cada vez mais em momentos em que Quinn não estava por perto. Ou o jeito como ela parava na porta, olhando para casa como se aquilo fosse palco, como se ensaiasse alguma coisa. Eu disse a mim mesma que era só imaginação, que era só o tédio da aposentadoria me pregando peças. Mas a verdade é que havia algo nela que me deixava inquieta. Um dia ouvi os gritos. Estava cuidando do meu jardim, as mãos sujas de terra, quando as vozes começaram. Levantei os olhos e vi os dois na frente da casa. Ela gesticulava com força, como se quisesse rasgar o ar. Quinn mantinha os ombros encolhidos, tentando responder, mas ela não deixava. Não entendia as palavras, só os tons. Era raiva, descontrole, desprezo. Ela saiu dirigindo como se fugisse de si mesma. Ele entrou em casa como quem carrega o próprio peso. Benjamin apareceu na varanda, viu minha cara e disse com firmeza: "Não se mete, briga de casal." E eu calei, mas mesmo calada eu via. Ela continuou voltando.
sem avisar, sozinha. Quinn não estava. E mesmo assim, lá estava ela, entrando com a chave, olhando ao redor, como se quisesse ter certeza de que estava sendo vista. E eu, da minha cadeira de balanço, fingia que tricotava, mas os olhos estavam fixos naquela casa. E então veio a noite em que tudo explodiu. Mas isso eu te conto na próxima parte, Luciane. Foi numa madrugada abafada, daquelas em que o vento parece pesar nos ombros, que a rua despertou com sons que não pertenciam à noite. Sirenes, faróis cortando a escuridão. Acordei com o peito apertado e corri para a varanda com Benjamin logo atrás. Outros vizinhos também saíram alarmados, sem saber o que esperar. Mas todos os olhos se voltaram para a mesma direção, a casa da frente. Luzes vermelhas e azuis giravam contra a fachada pálida. Policiais entrando e saindo, vozes abafadas, urgência no andar de cada um. E então vimos ela. A garota loira saiu escoltada, os braços presos atrás das costas. Mas o que mais me perturbou foi o olhar. Vazio, sem raiva, sem tristeza, sem medo. Era como se nada estivesse acontecendo. Como se tudo fosse só mais um passo de uma rotina ensaiada. Caminhou devagar, como quem está em paz. Logo em seguida, Quinn foi levado numa maca. O lençol que cobria seu corpo estava marcado e ele parecia apagado. Não sei dizer se estava consciente, mas seus olhos estavam fechados e sua respiração curta. Aquela imagem me travou por dentro. Foi como assistir algo se romper. A rua mergulhou num silêncio profundo nos dias seguintes. Ninguém sabia ao certo o que dizer. Benjamin tentou contato, mas nada. Até que, cerca de uma semana depois, Quinn apareceu. Mais magro, olhos fundos, curativos visíveis, mas ainda inteiro. Nos recebeu sem cerimônia. Não havia sorriso. Só um cansaço acumulado em cada palavra. Ele nos contou tudo. A garota, Ellie, era mais do que aparentava. No início, foi gentil, encantadora até. Mas logo começaram as cobranças. Presentes caros, passeios extravagantes, exigências sem fim. Quando ele tentava recuar, ela mudava. Ficava intensa, controladora. Começou a aparecer sem avisar, a invadir espaços, a quebrar a lógica do dia a dia dele. O pior foi o que descobriu depois. Ellie tinha feito uma cópia da chave da casa sem que ele soubesse. Entrava quando ele estava fora, vasculhava suas coisas, lia seus cadernos. E o mais inquietante, instalou câmeras escondidas no quarto dele. Sim, Luciane, ela monitorava tudo, cada gesto, cada noite, cada silêncio. Quando ele tentou terminar, ela reagiu com calma. Aceitou, ao menos na superfície. Mas no dia seguinte, voltou. Ele disse que ela estava estranha, a voz baixa demais, os olhos vidrados. Carregava algo escondido na bolsa, mas ele só percebeu tarde demais. Um objeto metálico, comum, que ela segurou com firmeza, mas sem pressa. Disse que queria conversar. Disse que precisava de verdade. Ele tentou acalmá-la. Tentou manter a voz firme, mas ela parecia distante, como se estivesse agindo de acordo com um roteiro que só ela entendia. Em algum momento, algo nela vacilou, hesitou, e ele aproveitou. Conseguiu chamar ajuda. Ela não resistiu. Entregou-se com uma tranquilidade que beirava o surreal. Quinn nos contou isso com uma serenidade gelada, como quem narra um pesadelo que ainda está tentando esquecer. Antes de nos despedirmos, ele disse uma frase que ainda ecoa na minha cabeça. Algumas pessoas não mostram quem são, até você deixá-las entrar. E quando entram é tarde demais. Dias depois, ele se mudou. Disse que não conseguia mais dormir ali. Que só o fato de saber que ela sabia onde ele morava já bastava para tirar sua paz. Que não era apenas sobre ela, mas sobre tudo o que ela representava. Nunca mais o vimos. Hoje, a casa da frente voltou a ficar vazia. A grama cresce sem ordem. As janelas seguem fechadas.
Às vezes, olho pela minha varanda e me pergunto se alguém um dia vai se mudar para lá de novo. E se for, se vai sentir o mesmo que eu. Que aquela casa ainda guarda alguma coisa. Um eco, uma presença, ou uma memória que se recusa a partir. Lucian, nem sempre o perigo vem do escuro. Às vezes, ele sorri. Lucian. Quando me mudei para aquele novo lugar, tudo que eu queria era silêncio. Não aquele silêncio incômodo, pesado. Só paz. Um começo limpo, uma chance de respirar sem ficar olhando para trás o tempo todo. Tinha deixado muita coisa para trás. Coisa ruim. Coisa que a gente só fala em voz baixa. Passei por um relacionamento conturbado, daqueles que te deixam mais quebrado do que inteiro. Juntei o que sobrou de mim, o pouco dinheiro que ainda tinha, e fui embora. Longe da cidade antiga, longe de lembranças, longe de tudo. Achei um bairro tranquilo, casas espaçadas, arborizadas, com um clima meio frio, meio isolado, perfeito. Era isso que eu queria. Mas tinha um detalhe que me intrigou logo de cara. Todas as casas pareciam manter uma distância respeitosa umas das outras. Menos uma. A casa do lado da minha era enorme. 2 andares, janelas simétricas, telhado escuro inclinado e, curiosamente, bem mais próxima da minha do que qualquer outra no quarteirão. Era como se tivesse sido empurrada para cima da cerca, invadindo um espaço que não era dela. No começo achei que fosse uma daquelas casas de família grande, sabe? Com avós, netos, aquele entra e sai de vozes e risadas. Mas não era. Era só ele, o vizinho. Conheci ele no segundo dia, quando ainda estava me apresentando aos moradores da rua. A maioria era gente tranquila, famílias com filhos pequenos, sorrisos educados. Fui até a casa ao lado por impulso. Bati na porta sem esperar muito, e quem abriu foi alguém como eu. Jovem, mais jovem que eu até. Cabelos escuros, um mullet estranho, camiseta preta desbotada, se apresentou como Damon. Trocamos algumas palavras e ele sorriu meio aliviado por ver alguém da mesma década. Disse que a maioria ali era mais reservada e que se eu quisesse era só passar lá para tomar uma bebida qualquer noite dessas. Brinquei dizendo, por que não agora? Ele hesitou. Olhou por cima do ombro como se houvesse algo atrás da porta que eu não pudesse ver. Depois virou para mim e disse que estava ocupado, trabalhando. Não me pareceu muito convincente. Perguntei o que ele fazia. Ele parou por um instante, sorriu de um jeito estranho e soltou. Finanças. Nada além disso. Fiquei com aquela resposta engasgada. Também disse que morava sozinho, o que para mim não fazia o menor sentido. A casa dele era grande demais para uma só pessoa. Enorme, espaçosa, uma casa que fazia eco. Voltei para minha casa com uma pulga atrás da orelha. Eu não sou de ficar vigiando a vida alheia, Lucian, mas sabe quando algo não encaixa? Comecei a reparar. A casa do Damon era parada. Nenhuma visita, nenhuma entrega, nenhum carro diferente. Nada. E o mais estranho, ele nunca saía. A janela do meu escritório dava vista direta para a lateral da casa dele. Sem querer, comecei a perceber os padrões. A ausência deles, na verdade. Eu acordava cedo, trabalhava de casa, ficava muito tempo ali, olhando a tela. E de vez em quando, desviava o olhar para a janela ao lado e via sempre o mesmo cenário. Cortinas fechadas, luzes apagadas, carro estacionado no mesmo lugar. Era como se a casa estivesse em pausa, até que numa noite de quarta-feira acordei com um som diferente. Música alta, bem alta. Levantei confuso, ainda meio sonolento. Olhei pela janela e tomei um susto. Havia vários carros na entrada da casa do Damon. Uns 7, talvez mais. Faróis acesos, reflexos nas janelas. Luzes internas piscando, barulho de vozes, risadas, estalos de copos. Era uma festa. E isso não batia com nada do que eu conhecia sobre aquele cara. Vesti um moletom, desci e fui até lá.
Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Bati na porta. Nada. Peguei o celular para mandar mensagem, mas algo me fez parar. Voltei a bater, mais forte dessa vez. E, para minha surpresa, a porta estava destrancada. Abriu com facilidade. Entrei. E foi aí que tudo começou a ficar errado. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Mesmo com a música ainda tocando, alta, pulsante, havia um silêncio por baixo. Um silêncio estranho, sem vozes reais, sem passos, sem vida. No hall de entrada havia uma pilha de sapatos, pelo menos uma dúzia. Diferentes tamanhos, estilos, alguns quase novos, outros velhos e sujos, mas ninguém por perto. A casa estava vazia. Caminhei devagar, esperando ver alguém na sala de estar, ou quem sabe na cozinha. Mas não. Tudo escuro, nada fora do lugar, nenhum sinal de festa. E foi só então que percebi. Aquela música que enchia o ambiente não era exatamente música. Era uma gravação. Não uma gravação de canções, mas de uma festa. Dava para ouvir vozes rindo, gente falando alto, o som de copos brindando, passos indo e vindo. Mas tudo isso era uma trilha de fundo, algo repetitivo, falso. Um som de festa que não estava ali, um som encenado. O som vinha de caixas embutidas no teto. Toquei uma delas, quente, como se estivesse ligada há muito tempo. E naquele instante, senti que tinha atravessado algum limite. Devia ter saído, ter voltado para minha casa, mas algo me empurrava. Aquela sensação que a gente tem às vezes, de que alguma peça invisível se moveu e agora você precisa ver o que está por trás do véu. Passei por uma porta entreaberta que dava para uma escada. Descia para o porão. O ar ali era mais frio, mais denso. Fedia a produto de limpeza forte, quase como alvejante vencido. Desci os degraus um a um, até meus pés tocarem o chão de concreto. A luz fraca vinha de algum canto, tremendo. E então, no fim do corredor, vi. 3 homens estavam em pé, lado a lado, mais velhos. Nenhum deles era Damon. Usavam roupas de trabalho pesadas, luvas grossas e óculos de proteção. Estavam parados, imóveis, observando algo fora do meu campo de visão. Não faziam nada. Só olhavam. O som da festa falsa ainda preenchia a casa, mas ali embaixo ele soava abafado, como se estivesse vindo de dentro da cabeça. Fiquei parado atrás da parede, sentindo meu coração acelerar. Queria ver o que eles estavam olhando, mas não tive coragem. Só observei de longe. E então senti o cheiro, forte, cortante, como se tivessem derramado um galão inteiro de produto químico sobre algo que precisava desaparecer. Foi aí que entendi que aquilo não era para mim. Me virei devagar e subi as escadas o mais silenciosamente que consegui. E justo quando cheguei à metade, a luz apagou. Senti, mais do que vi, que a porta foi fechada. Lá em cima, alguém havia percebido minha presença. O medo me empurrou para cima. Saí da casa correndo, sem olhar para trás, com o peito em chamas. Não entrei pela porta da frente da minha casa. Pulei a cerca dos fundos e entrei pela lateral, trancando tudo com mãos trêmulas. A respiração vinha em rajadas curtas. O suor escorria pelas costas, mas o pior era o silêncio do outro lado da parede, como se eles estivessem escutando também. Esperei muito. Até que, pela janela do meu escritório, vi a porta da casa do Damon se abrir. 7 ou 8 homens saíram, todos mais velhos. Nenhum deles era ele. Conversavam em sussurros tensos. Um deles empurrou o outro, como se estivessem discutindo. Parecia haver conflito, alguma falha, um erro. Depois de alguns minutos, voltaram para dentro. A música cessou e a rua voltou ao que era. Mas eu já não era mais o mesmo. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pelas frestas da cortina. O quarto parecia igual, mas eu não. Era como se algo tivesse mudado de lugar dentro de mim. Olhei pela janela. Os carros haviam desaparecido.
Até o carro do Damon não estava mais lá. Passei o dia em suspenso. Tentei trabalhar, mas não conseguia manter os olhos na tela por mais de alguns minutos sem me pegar olhando de volta para a casa dele. Não houve movimento, nenhuma sombra atrás da cortina, nenhuma porta se abrindo. Tentei me convencer de que eu estava exagerando, que era só imaginação, mas não consegui. E quando o segundo dia se passou sem sinal de vida naquela casa, comecei a andar pelo bairro. Fui falar com alguns vizinhos. Perguntei, sem alarde, se tinham ouvido a festa barulhenta que aconteceu ali há pouco tempo. A maioria negou com sinceridade desconcertante. Alguns nem sabiam qual era a casa que eu estava mencionando. Outros pareciam sinceros demais ao dizer que não ouviram nada. Foi aí que percebi. Ninguém viu o que eu vi. Ninguém ouviu o que eu ouvi. Ou ninguém queria falar sobre isso. Voltei para casa com uma sensação estranha, de estar dentro de algo maior do que podia entender. Passei a noite em claro. As luzes da casa do Damon continuavam apagadas. No terceiro dia, decidi caminhar até a frente da casa dele. Era só um passeio, uma olhada disfarçada. O mato começava a crescer de novo no jardim. A caixa de correio estava lotada. Havia pacotes encostados na porta, intocados. Não havia mais dúvidas. Damon tinha sumido. E o que mais me assustava não era isso. Era o fato de que ninguém parecia se importar. Luciane, desde aquela noite eu não sou mais o mesmo. Ainda vivo na mesma casa. Ainda trabalho no mesmo lugar. Mas tem algo diferente no ar. Como se a casa ao lado estivesse em silêncio demais. Um silêncio que não é paz. É ausência, vazio. Às vezes penso em chamar a polícia, dizer que vi uma movimentação suspeita, que tinha homens ali fazendo algo que não consegui entender. Mas o que eu diria exatamente? Que a festa era uma gravação? Que o porão tinha cheiro de produto químico? Que o cara desapareceu depois de uma noite em que ninguém mais ouviu nada? Eles iam rir, ou me dizer para dormir melhor, ou pior. Viriam e não encontrariam nada. Então eu só observo. Observo o mato crescendo, os pacotes acumulando, a ausência se acumulando como poeira nas janelas. E me pergunto se um dia alguém vai notar, se um dia alguém vai abrir aquela porta de novo. E se abrir, o que vai encontrar lá dentro? Às vezes, de madrugada, acordo com a sensação de que alguém está parado atrás da minha cerca. Não escuto nada, mas sinto. Sinto que não estou sozinho e que o silêncio entre duas casas pode esconder mais coisas do que qualquer floresta escura. Se você se arrepiou com nossos relatos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhum passo nessa jornada pelo desconhecido. Compartilhe com seus amigos mais corajosos e veja quem permanece até o fim. Até a próxima. E lembre-se, o medo só cresce quando é ignorado.